E galera, começando do nada, episódio 96. Hoje a gente está em trio de novo, finalzinho desse ano, algumas coisas acontecendo, alguns tempos se encaixando, alguns eclipses acontecendo, a Terra fluindo, né? Alex, Guilherme e Patrícia, participação especial aí. Bom, qualquer que seja o assunto que vier à tona aí, se quiser compartilhar com a gente, compartilha com a gente no spreaker.com/show/do nada ou no nosso canal do YouTube, que em breve vai estar aí no ar, do nada. E, bom, o e-mail, qual é o e-mail, Guilherme? Eu sempre... Do nada, mídia@gmail.com. É isso aí. Bom, estamos aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... O quê? Alguém tem algum assunto? Alguém tem uma pergunta? Não sei, você estava falando da Terra agora mais cedo, um pouco mais cedo, ou compromissos. Quando você consegue... Ó, é fácil dizer não? Porque eu vi dizer que você, quando, por exemplo, a pessoa pediu um favor para você, você disse, ó, desculpa, mas não vai dar, eu sei que você precisa para amanhã, mas eu não posso. Não, pra mim é fácil. Pra mim é É, fácil. para Patrícia é fácil? É, É mesmo? eu aprendi, sim. Hum. Eu aprendi a dizer não. Não foi um caminho fácil, mas eu aprendi. Ah, Qual é o até recado que você deixaria para alguém que de repente tem dificuldade de dizer não? você tá perguntando para mim ou pro Guilherme? Tô perguntando para quem está participando. Você que está escutando a gente também, fique à vontade. Ah, maravilha, legal. Convidar os ouvintes a responder também as perguntas, né? Acho que essa troca ela é super saudável. Mas você É, quer falar de alguma etapa lá atrás, eu te interrompi com a pergunta, enfim. sim, Sorry. não. É, foi um caminho, assim, né? Porque volta até um pouquinho do que a gente conversou sobre em episódios passados, assim, quando a gente vive. O dizer não é porque você quer agradar, né? Não saber dizer não. Você está sempre Sim, sim. exposto a agradar alguém. Então, isso vai contra a sua essência, contra aquilo que realmente você sente. E acaba não sendo algo verdadeiro. Então, não é justo com você e nem com o outro, né? Porque você está dizendo um sim, mas dizendo um não ao mesmo tempo, porque o que você está sentindo é diferente daquele sim. E aí, quando eu me aproximei desse meu autoconhecimento, do meu respeito por mim mesma, do meu sentir, dizer não ficou muito fácil. Uhum. Então, acho que é essa proximidade do meu sentir, esse respeito comigo mesma, porque o respeito ele começa por você, né? É aquela coisa do processo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? É o meu comigo mesmo. Até me veio agora, Gui, aquele comentário que você falou sobre o limite no café hoje. O limite é com você primeiro, né? Então o processo começa comigo. E foi bem. E a facilidade do dizer não foi rápido, foi tranquilo, foi saudável, porque eu não saí de novo do faz de conta, né? Do que não era real e fui pro real. Não, eu não vou fazer, eu não sinto, não quero, né? Então ficou fácil de dizer hoje. E aí entra a palavra respeito. Eu acho que ela é a mais latente agora, no momento, e é a maior dica que eu posso dar agora. Eu acho que quando você se respeita e é verdadeiro com você, você está sendo respeitoso com o outro e verdadeiro com o outro. Uhum. Porque muitas pessoas, assim, recente até eu tive uma paciente que me trouxe assim, que ela fazia tudo que o noivo queria. E eu perguntei para ela, e que depois ela sentia muita raiva.
e acabava brigando com ele. E eu disse, então, e como se ela fosse a vítima. E aí eu perguntei para ela, quem está sendo desonesto, quem está sendo injusto, você ou ele? Porque você... Aí ela ficou um tempo refletindo, falei, você não está sendo nem com você e nem com ele. Porque você diz que vai fazer, porém você não quer fazer. Então não é real, né? É desrespeitoso com você e com o outro. E eu acho que é bem isso, assim. A dica é essa. O processo começa por você. O respeito começa com o seu sentir, né? Guilherme, você já ouviu muita merda pela facilidade que você tem de dizer não? Não, mas até que eu não tenho tanta facilidade, não é tão... coisas que a gente está descobrindo, né? E eu tava pensando também, voltando um pouco nesse assunto, esse assunto que tá muito vivo pra mim. A gente comentou outro dia do limite, né? E daí esses últimos dias todos, eu tô vendo muito essa questão, assim, quando a gente abre, assim, que ela fica maior. E daí a Patrícia tá falando do respeito, e daí uma questão que eu tava pensando às vezes, e aconteceu hoje também, essa questão do respeito, que às vezes a gente toma como, sei lá, como um valor, às vezes acaba causando uma repressão em você, e você não consegue se expressar, porque, por exemplo, você tem respeito. Então, hoje eu tava tendo uma discussão, e tem uma hora que eu comecei a gritar, né? E foi muito gostoso. Mas assim, o que eu percebi na discussão foi como, nossa, como a gente é reprimido tem certas questões que a gente é reprimido, e daí você às vezes tem como se fosse uma vergonha de pegar, que foi um pouco o que aconteceu naquele episódio, né, que a gente comentou, em que eu fiquei quieto, não falei nada, e se eu tivesse falado, né, o que teria acontecido? Então, essa coisa de você mostrar o que está para dentro, e às vezes o respeito é isso, passa por isso. E a questão, assim, não vem, assim, a questão aqui que eu estou trazendo ela não é pelo mérito da questão em si, de qualquer opinião, mas que tinha a ver com a questão climática, né, que tem, certo, uma opinião geralmente reconhecida de que está tendo aquecimento global, e eu estava lendo vários especialistas que eu achei eles bem honestos e coerentes na forma como eles estavam colocando de que não. E daí quando você vai conversar com isso, as pessoas elas respondem muito de uma coisa assim que já está pronta na cabeça delas do que elas ouviram. E daí isso me remeteu a todas as questões em que a gente foi, de certa forma, sofrer uma lavagem cerebral, e a gente foi tolhido de poder perceber cada questão, como que a gente pode perceber ela, porque a gente já tem, né? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes que me dá muita raiva, assim, é quando vem com essa história, por exemplo, do Papai Noel. Então, fala, não, mas eu vou falar isso para os meus filhos porque é legal, porque não sei o quê, mas você está usando uma história, está contando uma história para conseguir, sei lá, um comportamento da pessoa. E daí, o que pode estar causando nessa pessoa, vou chamar de receptor, né, nesse cérebro, é uma coisa tão profunda. E todas as questões que a gente tem de crenças, né? Então, a gente está tendo agora também, para linkar com outra coisa que está acontecendo no Brasil, né? Esse João de Deus, que ele foi preso ontem, que foi acusado por inúmeras mulheres de violação. Mas, ou seja, eram coisas que estavam há muito tempo acontecendo, mas de repente elas vêm e explodem. Então, o que é que estava causando que isso tivesse ali, tivesse preso ali, né? E de repente é como se atingisse esse limite que você não consegue mais conter. Então, às vezes por você não poder ter a sua expressão porque isso vai parecer feio, ou porque isso, sei lá, por uma questão de valor,
a gente vai reprimindo um monte de coisas, né? E a gente não... E daí, por exemplo, se a gente for falar, voltando na questão do clima, é uma questão muito importante, entende? Independente de qualquer opinião. Então, por que eu não posso colocar minha energia nesse assunto e dar minha opinião, mesmo que ela for contra? Então a gente às vezes começa a usar a energia, ou a gente vai discutir por coisas bestas, e daí quando chega num assunto que é importante, não, a gente cala nesses assuntos. Então a gente vem com daí foi uma coisa que eu também coloquei, com esse papo você tem que ser moderado. Então você tem que ser moderado, então você não consegue realmente se expressar, porque se nesse momento você tem que estar puto, se nesse momento você tem que... Entende? A moderação, ela é um equilíbrio que depois é atingido pela realidade. Mas tem momentos que você vai estar para um lado, tem momentos que você vai estar para o outro. Então, é isso que eu tô percebendo, que eu tô vivendo esse dia, né? Massa. Você falou de coisas importantes aí. Do Papai Noel ao João de Deus e essas coisas que você anda vivendo, com certeza. Na verdade, em relação a limite, é interessante isso, porque eu nunca... Eu já tive o contrário, assim, né? A minha facilidade de dizer não era tamanha que me fazia ter dificuldade de dizer sim para várias coisas. E hoje ainda me vejo com uma certa cautela nesse limite entre o sim e o não. Porque teve uma época que o meu não era tão automático que a pessoa não deixava nem a pessoa terminar de falar, entendeu? Eu não estava afim, não queria, era eu sempre na frente, eu em primeiro lugar, sempre, eu não entendia de porra nenhuma de sinergia, de compensação, de compartilha, essas coisas, enfim, enquanto aí entra naquela mesma história que você acabou de falar. Enquanto criança, da mesma forma que se passa a ideologia de Papai Noel, eu também não fui ensinado essa pegada enquanto criança de dar é igual a receber, por exemplo. Então, isso me trouxe várias lavagens cerebrais do mal, que depois que eu entendi que poderia ser revertido de algum tipo, de alguma forma, e eu comecei a fazer uma lavagem cerebral do bem, né? Uma troca de mentalidade que me beneficiasse de alguma forma. E foi, assim como para Patrícia também, foi um processo de aprender a dizer sim, quer dizer, de aprender a dizer não, foi um percurso. Para mim, o processo de aprender a dizer sim também. E tem sido, né? Todo dia tem sido um, um aprendizado a mais nessa coisa de você se permitir, né? Dizer aquilo que... E tudo bem que não seja fácil às vezes. Para mim, dizer sim de cara. Mas tem até aquele filme do Jim Carrey, que é Yes Man, né, que ele se propõe a dizer sim, 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 assim, a todo custo por um determinado momento. E penso eu hoje, né, que certas transformações, quando você mergulha num lado radical dessas transformações, apesar de radicais, quando é com você para dentro, elas em algum momento te beneficiam, né? Quando você mergulha tão intensamente naquilo que você descobre que, sim, a determinado momento você começa a entender que você pode escolher. De tanto que você mergulhou naquilo, chega um momento que você diz assim, não, agora eu posso escolher se eu quero isso ou quero aquilo, porque eu já conheço os dois lados, eu sei como é que funciona, eu sei como eu me sinto, eu sei o meu impacto, eu sei o que isso pode causar nas pessoas, eu sei que isso me causa. E quando você encontra um equilíbrio de harmonia entre esse dar e esse receber, ou equaliza de alguma forma, isso passa a ser um pouco mais fluido, e aí é ritmo que segue, né? Ou silêncio que segue, pode ser também. Patrícia, quer falar alguma coisa?
Não, eu tô aqui refletindo. Então, deixa que eu falo, então. Tô refletindo porque... na fala de vocês dois, assim, Uhum. porque quando você trouxe o exemplo do Papai Noel, Uhum. eu fui para outra, um assunto puxa o outro, né? E que também se complementa. Eu fui nas histórias de princesas, né? E aí sempre aquela história que a princesa espera o príncipe encantado chegar para salvá-la e tal, os filmes, esses contos todos, né? E é algo que eu sempre questionei, sempre fui contra, assim, dentro da educação com as minhas filhas, eu nunca coloquei essa imagem para elas, que existe aquela princesa que espera o príncipe encantado, sabe? E sempre a princesa sofrida, que sofreu e que foi maltratada. Então a gente entra... Eu comecei a refletir que, como a história do Papai Noel, né? Esses contos você recebe desde muito nova, desde quando você é pequeno, né? Na fase da formação de caráter mesmo. E aquilo você vai para o seu inconsciente, que vai fazer parte da sua vida e da sua história, e que você vai ficar com aquilo, né? E aí me trouxe essa reflexão, a mesma coisa do Papai Noel, né? A criança espera o Natal e fica aquela história, o Papai Noel, o presente, e não o real significado do que é o Natal, que é o renascimento, né? Que é o nascimento. Então, foge um pouco, é um complemento do que a gente vem falando, do sim, do não, do que é real e do que é ilusório, né? Que é a ilusão do que realmente é. Tô aqui nessa reflexão, sabe? E vem muito... Viver na ilusão é não viver o real, né? É o fazer de conta, né? Uhum. Mas aí, essa tá sendo a reflexão de quando a gente fala, por exemplo, do Natal, e que daí você falou, e daí seria o Renascimento, mas aí também tem de novo uma história que está sendo contada. Então, pra mim volta, cai no mesmo, entende? Porque assim, Entendi. A gente tem muitos mitos dentro da nossa sociedade, mas a gente não sabe o que realmente significa esses mitos. Então, no momento em que você já aceitou essa história, e daí aquilo fica dentro de você, e isso tá criando um modelo. Mas assim, eu acho que a gente está na época de questionar todos os mitos. Eu acho que eles têm a sua função, eles tiveram sua função, só que a gente está, acho que, numa fase de olhar para o presente das coisas. E esses mitos, eles têm uma carga muito grande de coisas, eles amarram muitos valores, e então eles são como se fossem uma tecnologia que foi usada em um momento para de alguma forma conseguir um resultado que eles conseguiram. Só que eu acho que hoje, e daí eu acho que a minha raiva, a minha explosão que eu tive hoje tem a ver com isso, de tipo assim, não dá pra a gente aceitar nenhum tipo de história que é contada com relação ao passado. Tudo pode ser... Aquilo que não pode ser avaliado pela gente, e que uma pessoa não pode ter uma opinião contrária, e isso não pode ser aberto porque isso está no campo da não, isso aqui é o sagrado, que não sei o quê, né? Porque quando você for ver, que nem a gente conversou também um pouco do João de Deus, ele também é um ser humano, né? E daí eu tava lendo aqui, ele não é o cara que curava todo mundo, né? Na hora que ele foi ser preso, ele fala assim, tá aqui, ó, não estou me sentindo bem. Daí ele tem um saquinho amarelo do supermercado com os remédios que ele pretende levar para a prisão. E daí, eu tomo 9, eu tenho 60% do estômago, 5 estentes no coração. Se eu não tomar esses remédios lá na cadeia, eu morro. Mas ele não era o cara super poderoso que curava todo mundo? Então por que ele tá chorando agora isso, entende? Então, assim, não tô falando pessoalmente dele, porque ele é um ser humano, tudo, e ele acaba sendo aqui pra gente o exemplo. Mas é isso. Essas histórias, elas não se sustentam, porque... E essa raiva contida que eu tinha, eu sei que muita gente tem essa ira contida,
Que no meu caso não era pessoal, porque ao mesmo tempo que eu tava falando aquilo, tinha um lado que eu tava com raiva e outro lado eu tava olhando aquilo. Mas, por algum motivo, se a gente não tem condições de colocar dentro desse presente possibilidades de olhar a nossa realidade que sejam mais condizentes com um momento que a gente vive, se a gente ainda continua utilizando esses velhos modelos de muleta, então o que vai acontecer é que vai ter um monte de pessoas que vão estar que estão sendo reprimidas. Então, e às vezes a forma como esse rompimento de violência, de raiva vai vir, vão ser em situações bem mais caóticas, né? Então, daí a gente tem assim, o símbolo disso é tipo o homem-bomba, entende? Esse homem-bomba, ele tá ali, você fala, não, ele é um louco, ele é um terrorista. Não. Tem algum motivo que a nossa realidade não consegue conter, se autoconter, e algumas pessoas acabam sendo o veículo dessa expressão, né? Então, outro dia, assim, não sei porque que eu vou falar isso, mas é o que tá vindo aqui. Outro dia eu tava assistindo um documentário sobre a Nigéria, que é um país bem grande, eles têm muito petróleo, né? E o petróleo é como se fosse... O que é o petróleo, né? Ele é uma fonte de energia e que ele está há muito tempo parado ali, é como se fosse ele foi criado no passado e ele está ali depositado, e agora a gente vai acessar essa energia quando você consegue pegar ele. E daí estava mostrando que nos últimos, sei lá, 5 anos, triplicou a exploração ilegal do petróleo. Então é como se fosse assim, eu quero obter uma energia para fazer alguma coisa aqui, só que eu estou usando uma técnica que está sendo totalmente destrutiva. Então eles são, vamos dizer, piratas do petróleo. Então são pessoas que vão com um maquinário super rudimentário e abrem o poço e explodem na noite, porque o exército tá atrás deles. Então eles têm que rapidamente conseguir tirar um petróleo, então eles queimam. Eles tiram de qualquer jeito. Então eu vi essa metáfora como uma metáfora da nossa realidade, que às vezes para a gente obter energia, ou para obter o que a gente quer obter, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu vou contar essa historinha porque eu vou conseguir que o meu filhinho faça, vai ser isso, vai ser bom. E para várias coisas, tipo, a gente usa um jeito qualquer para conseguir obter aquilo que a gente precisa, e daí é como se a gente tivesse defasado já. A gente precisa de outros jeitos para fazer as coisas, jeitos que sejam mais atuais e que consigam ter uma coerência, né? Uhum. E nessa pegada aí dessa história do mito, né? O mito é uma mentira, ou é uma meia-verdade, ou alguma coisa meio fantasiosa, assim, né? Para ilustrar alguma coisa que pode ter existido. Então, eu gosto, faz um tempinho, umas semanas, na verdade, que eu venho fazendo essa analogia em relação a esse museu que pegou fogo lá no Rio, né? E documentos e tal, e um monte de coisa se perdeu. E a história da humanidade, né? Se perdeu ali. E o que eu penso, a analogia é assim, tipo, em algum momento lá atrás, dos antigos povos, ou da galera que tinha que era desprovida de mitos, que era mais conectada com a verdade, muito provavelmente eles documentaram tudo, mas no meio do caminho as coisas pegaram fogo, ou se perderam, ou sei lá o que foi que aconteceu, ou foram escondidas, não sei. E é como se tudo tivesse se perdido, e no meio do caminho a gente teve que começar a criar esses mitos, assim, né? Criar uma história que desse mais ou menos um direcionamento do que realmente poderia ter sido feito, ou para onde ir, né? E é como se esses manuais da verdade tivessem todos voltados, esses manuais da verdade hoje, né, como mitos, tivessem todos voltados para fora, né, nesses símbolos que a gente acha que são melhores
são seres divinos, que são seres que nem todo ser humano consegue alcançar, quando na verdade, cara, se o cara é feito do mesmo material que você, é muito provável que você também consiga. Aí, óbvio, vai depender do quanto você tem de resistência dentro de você. Mas eu penso que deve ter acontecido alguma cagada dessa, assim, né? Tipo, de ter acontecido uma tragédia no meio do caminho e as verdades se transformarem em mitos, assim. E aí inclui-se Papai Noel, né? E, enfim, essas coisas todas. Bom, gente, a gente ficou meio quieto aqui, será que a gente acaba esse episódio? Eu tava vendo, eu tava olhando aqui consultando, a gente falou sobre esse negócio do museu quando ele pegou fogo, a gente chamou esse episódio de Cinzas da Identidade. Foi o episódio 23. Olha aí, quem quiser escutar, tá lá, 23, óbvio, não, pode crer. Ok. Mais alguma coisa aí, Patrícia? Eu tô aqui na reflexão, sabe? Eu acho que cabe até um outro podcast pra gente falar sobre tudo isso. Tá bom. Porque você trouxe assuntos, assim, muito importantes. Coisa, né? Eu fui o Enéas, né? Total. Quase que eu entrei no ar e falei, meu nome é Enéas. E aí... Assim, porque são assuntos muito importantes da gente abordar e discutir, ter a participação do pessoal também para falar, porque entra numa questão que até, Gui, a gente conversou e você me fez refletir muito sobre a palavra sagrado, né? Que foi uma das coisas que eu te trouxe de feedback, de ressignificá-la de uma outra forma. E quando você trouxe o que está acontecendo em relação ao João de Deus, mas que é uma coisa que a gente sabe que vem na nossa história, né? Como você mesmo disse uma vez, da própria igreja, como isso é feito, como nós endeusamos o outro, né? Por uma questão de poder. Então, assim, são vários pontos importantes que eu acho que cabe um podcast para a gente falar melhor sobre, né? Eu acredito que o nosso já tá acabando e é um assunto complexo que traz muitas reflexões e eu acho que não só minha, mas de todos, né? Porque tem uma questão cultural, tem uma questão de crenças, tem uma questão política, enfim, aborda muitas coisas aí. Bom. Então a deixa para o próximo episódio seria o quê? O assunto? O que é o sagrado? Ok, beleza. Então é isso aí, galera. Então, bom, até a próxima. Fica por aqui, um abraço. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Guilherme. Um beijo, um abraço. Agradeço terra, agradeço sol, beijos. Não posso você falar assim. Tchau, gente. Beijo. Tchau.